Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu estou aqui mais uma vez na casa do Senhor, no templo, no lugar onde permanece a glória de Deus. E eu gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, assim como Deus falou ao meu coração. Eu gostaria então de compartilhar contigo uma palavra. E esta mensagem, a mensagem de hoje, ela também dá sequência ao nosso estudo, que tem como título O Plano da Salvação. E eu gostaria então de convidá-los a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler dois textos, um vai complementar o outro, tá? Gênesis, capítulo 45, e nós vamos ler do verso 3, Gênesis 45, do versículo 3 até o versículo 8. Amém? Abre aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 45, e o texto do versículo 3 ao versículo 8. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me vendeste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Glória a Deus. E eu gostaria então de ler outro texto. Agora, no capítulo 50, ainda no livro de Gênesis, capítulo 50, do verso 14 até o versículo 21. Gênesis, capítulo 50, do versículo 14 até o versículo 51, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de os haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente do mal que lhes fizemos. Porquanto enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal,
Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temas, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós, aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha falar aos nossos corações, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Oremos. Ore comigo. Pai amado, Senhor de toda a glória, estamos aqui reunidos na Tua presença, não presencialmente, mas reunidos, Senhor, espiritualmente na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, para aprender mais da Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, e ministra aos nossos corações a Tua vontade. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como nós vimos na lição passada, no estudo passado, né? E nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muito essas figuras de linguagem, tá? Como foi dito, dentro do tema de estudo da hermenêutica, que trata da interpretação das Sagradas Escrituras, da hermenêutica bíblica, nós vamos encontrar um estudo mais centralizado, mais focado nessa questão de tipologia, simbologia e figura de linguagem. E mais uma vez, nesse texto que nós encontramos aqui essa linha de interpretação através da tipologia. Nesse texto, então, nós encontramos uma narrativa verídica, algo que aconteceu, que Deus então permitiu que acontecesse dessa forma, para que através dos relatos desse acontecimento, nós pudéssemos então compreender o plano da salvação. José então, ele tipifica a pessoa de Jesus. Assim como José foi maltratado por seus irmãos, foi rejeitado por seus irmãos. Em certo momento, seus irmãos intentaram matar José. E então venderam José para uma caravana de ismaelitas, e que estes, por sua vez, venderam José no Egito, e José então passou a ser servo de Potifar. Você conhece a história, né? Só para a gente fazer aqui uma rápida recapitulação, recapitulando um pouco da história de José. Na casa de Potifar, José então, porque a mão de Deus era com ele, José se sobressaiu, foi próspero em tudo que fez, achando graças aos olhos de Potifar, que o elevou na condição de mordomo para administrar a casa de Potifar. Sendo que a mulher de Potifar cresceu os olhos no jovem José, um garoto bonito, atlético, saradão, e a mulher de Potifar então desejou possuir
José. Mas José era um homem temente a Deus, um homem sério, que se desviava do mal. E a mulher, então, segurando nas vestes dele, quis tentar forçar uma barra, e José, então, fugiu da presença da mulher, sendo que as roupas de José ficou nas mãos da mulher, que o acusou de ter intentado contra ela. José, então, foi preso, ficou alguns anos no cárcere, na casa do cárcere, na prisão. A Bíblia não revela o tempo que José ficou na prisão, mas também na prisão José tinha a bênção de Deus e ele então foi próspero na prisão, ajudando o carcereiro, e o carcereiro então o pôs como administrador ali do cárcere, sendo José um preso, mas José alcançou confiança aos olhos do carcereiro, e o carcereiro lhe deu algumas regalias para que pudesse ajudá-lo na administração do cárcere. E José então foi abençoado por Deus. E os anos se passaram até que o copeiro e o padeiro de Faraó foram presos, acusados de conspiração, e ambos tiveram um sonho, e José então interpretou os sonhos deles, e na interpretação José revelou para o copeiro que ele seria livre, e José revelou para o padeiro que o padeiro seria morto, condenado por ter conspirado contra Faraó. E o copeiro foi liberto, inocentado, e José pediu para o copeiro: não se esqueça de mim quando você sair. E infelizmente o copeiro esqueceu-se de José, e diz o texto que depois do copeiro ter sido solto, Faraó teve um sonho. 2 anos depois do copeiro ter sido solto, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro lembrou-se de José e relatou para Faraó que no cárcere tinha um jovem hebreu que tinha o dom de Deus de interpretar sonhos. Faraó então chama José, e José então interpreta. José revela o sonho e dá a interpretação, e Faraó ficou maravilhado com tudo que havia ouvido da parte de José, e pôs então José para governar toda a nação do Egito. Somente Faraó seria acima de José. José então assumiu a função de vice-rei, de governador, de administrador, para governar e administrar esses anos de fartura e depois os anos de seca. Uma rápida recapitulação da história de José, mas, como havia dito, José então faz um tipo, ou seja, ele tipifica Jesus. Da mesma forma, ou de uma forma muito parecida, Jesus veio, Jesus foi rejeitado por seus compatriotas, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado. Muitas vezes tentaram matar Jesus, até que então Jesus, sendo traído por um dos seus discípulos, assim como José, que foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata, Jesus, de uma certa forma, também foi vendido, no caso por Judas, por 30 moedas de prata. Então a gente vê então um paralelo muito próximo do que aconteceu com José e do que aconteceu com Jesus. E ambos foram traídos, rejeitados, vendidos
para o cumprimento do propósito de Deus. José foi vendido, levado para o Egito, e lá no Egito ele chegou de escravo a governador de toda a nação do Egito. Jesus veio como servo, se humilhou e Deus o elevou acima de tudo e de todos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a gente vê aí um paralelo também próximo dentro dessa questão da humilhação e da exaltação. Mas alguns propósitos, pelo que Deus fez na vida de José, também Deus fez, os mesmos propósitos aconteceram na vida e na história, na obra de Jesus. Então eu queria apresentar aqui 3 propósitos que nós podemos encontrar em ambos os casos, tanto na vida de José como na vida do nosso Rei Jesus. O primeiro, José foi vendido por seus irmãos, como ele mesmo disse para os próprios irmãos: não foste vós que me vendeste, mas foi Deus que me trouxe aqui para a conservação da vida. Porque já se passaram 2 anos de fome e ainda vem 5 anos pela frente, onde não haverá plantação, não haverá colheita, não haverá cega. Ou seja, se José não fosse vendido para o Egito, se José não estivesse lá no Egito, o povo de Israel, os filhos de Jacó, os descendentes de Israel, não sobreviveriam da seca. Não teriam condições de sobreviver por conta daquela seca que devastou toda aquela região, que não foi só o Egito. As nações vizinhas sofreram também com esta seca. Então, José foi vendido, levado por Deus para a conservação da vida dos seus parentes. Da mesma forma, Jesus foi vendido pela traição, foi morto, crucificado na cruz do Calvário para nos conservar a vida, para nos conceder a vida eterna. Então a gente vê aí o mesmo propósito, porque foi Deus que levou José para o Egito, foi Deus que enviou Jesus à terra, e esta terra tem esse simbolismo do Egito, um simbolismo espiritual do Egito, assim como Faraó, rei do Egito, Satanás é também chamado de Faraó deste século. Satanás é conhecido, é chamado, é intitulado de Faraó deste século, mostrando que o mundo é como se fosse o Egito. Tipifica, ou melhor, simboliza o Egito. E Jesus, então, veio para a conservação da nossa vida. Interessante que tudo que aconteceu na vida de José, na vida de Jesus, vai de acordo com aquela palavra dita por Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, abra aí sua Bíblia, vamos ver que palavra é essa, um texto muito lindo, Romanos, capítulo 8, verso 28, olha só o que diz, Romanos 8, verso 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos, preste atenção, sabemos, será que sabemos mesmo? Sabemos que todas as coisas, digo não, está escrito, todas as coisas
juntamente, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todos aqueles, ou melhor, todas as coisas contribuem juntamente. Todas as coisas, coisas boas, coisas ruins. Todas elas juntamente vai contribuir para o bem daqueles que, primeiro, amam a Deus. Você ama a Deus? Eu também amo a Deus. Então, todas as coisas, boas ou não, elas juntas vão contribuir para o nosso bem. Daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. O que significa isso? São chamados pelo decreto de Deus. O decreto de Deus, a ordem de Deus. Decreto traz a ideia de ordem. A ordem de Deus. Nós fomos chamados pela ordem de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu um decreto. Deus estabeleceu. O plano da salvação é um decreto. É uma ordem. Jesus veio cumprir esta ordem. Consumando o plano da salvação. Jesus veio cumprir esse decreto. E Ele morreu para a nossa salvação. Para a tua salvação, para a minha salvação. Então, nós fomos chamados pelo decreto de Deus. Fomos chamados e atendemos ao chamado. Chamado esse pela pregação do Evangelho. E nós ouvimos e atendemos ao chamado de Deus. Abrimos nossos corações. Então todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados para a salvação. Entende? Que todas as coisas, sejam elas boas ou mais, vão contribuir para o bem da tua vida. Você que é salvo por Deus, o estudo é o plano da salvação. Estamos falando aqui para salvos, ou para aqueles que necessitam da salvação. Você que ouve, ainda não tomou um posicionamento com Deus, não abriu o coração para Jesus, saiba que Deus também te ama e que Ele morreu pela tua vida e perdoa todos os teus pecados. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, pelo qual José sofreu todas aquelas situações, chegou ao Egito e foi elevado a governador do Egito. Qual o propósito de tudo isso? Primeiro, o cumprimento da vontade de Deus. Segundo, e aí eu pergunto, por que então José, depois de ter sido vendido, traído por seus irmãos, ele resolveu perdoar seus irmãos? Por quê? E a resposta, eu quero então dar a resposta a essa pergunta, lendo uma passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao 40. Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao 40, diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração
de toda a alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus estava dizendo ali? Todas as leis contidas na palavra de Deus, todas elas resumindo, vamos dizer assim, compactando todos os mandamentos, todas as leis, nós vamos tirar então, numa conclusão de todos os mandamentos, que todos esses mandamentos se resumem em dois. Primeiro, amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Amar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, em tudo na nossa vida. Por que José sempre foi bem sucedido? Porque Deus era a prioridade na vida de José e Deus o abençoava em tudo. Mesmo como escravo, mesmo na prisão, ele era próspero. Você quer ser abençoado? Então coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Priorize Deus na tua vida e Deus vai priorizar você diante da vida. Priorize Deus no mundo e Deus vai te priorizar no mundo. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Abra mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Entenda que Deus tem o controle de todas as coisas. Confie nele. Assim como José confiou no Senhor, confia nele. Este é o primeiro mandamento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. José perdoou seus irmãos por amor, porque ele amava seus irmãos. Jesus nos perdoou e nos perdoa por amor, porque Jesus nos ama. E aí, você conhece aquele texto áureo, muito conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por amor. O plano da salvação é um plano que revela o amor de Deus. Então, se Deus me ama, eu tenho que aprender a ter esse amor para amar o próximo. O mesmo João que escreveu o Evangelho, ele escreve então uma epístola e ele diz algo interessante para mim e para você. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 20, diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Olha que coisa linda. E um puxão de orelha para mim e para você. 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E aí? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus sem vê-lo, se eu não amo meu irmão que está perto de mim? Então, eu tenho que amar meu irmão da mesma forma que Deus me ama. Jesus nos ensina isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Qual é o parâmetro que eu posso usar para amar meu irmão? O amor que Jesus tem por mim. Porque foi Ele que disse,
amai-vos uns aos outros da mesma forma que eu vos amei. Então, eu amo meu irmão da mesma forma que Deus me ama, que Jesus me ama. Esse foi o propósito. A lição que José aprendeu e pôs em prática. Perdoou seus irmãos por amor. Se você quer ir para o céu, meu amado, ame. Ame. Porque é mandamento. O segundo maior mandamento. E, por último, terceiro propósito da vida de José foi ensinar. Deus estava ensinando ao próprio José, ensinando ao povo de Israel, que ali estavam os patriarcas, que aprenderam essa lição para ensinar depois aos seus filhos. Jesus veio e nos ensinou esta lição preciosa, a lição do perdão. Irmãos, o perdão é tão sério diante de Deus, que a falta do perdão pode comprometer a salvação. Sim, a falta do perdão pode comprometer a tua salvação, a minha salvação. Baseado em que eu falo isso? Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, no Evangelho de Mateus. Olha só a exortação que a palavra de Deus nos traz, para mim e para você que somos salvos. Nós que temos a esperança de um dia estarmos na glória celestial, nós precisamos aprender esta lição. Porque se nós não aprendermos, não botarmos isso em prática, podemos pôr em risco a nossa salvação. E baseado em que eu digo isso? Evangelho de Mateus, no capítulo 6, logo após Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, que termina no versículo 13, já no verso 14, eu quero ler o versículo 14 e 15, diz assim, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Cuidado, irmãos. A falta de perdão pode pôr em risco a tua salvação. Estou falando para aqueles que têm o selo da redenção, daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, ou para você que ainda não confessou o nome de Jesus. Esta é a hora, este é o momento. Se eu não perdoar meu irmão que me ofendeu, se eu não perdoar o meu próximo que me maltratou, que me perseguiu, não tem salvação para mim. José aprendeu essa lição. Os seus irmãos, os patriarcas, aprenderam esta lição. Jesus nos ensinou esta lição. E se eu não perdoar meu irmão que me ofendeu? Certa vez, Pedro chega até Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão
7 vezes? E Jesus diz, não, 70 vezes 7. Imagina, quantas vezes eu tenho que ter paciência para perdoar meu irmão? Mas diferente como alguns pensam, liberar perdão, irmãos, quando eu perdoo, o maior beneficiado sou eu mesmo. Perdoar não é sinônimo de fraqueza como o mundo ensina. Pelo contrário, para perdoar tem que ser forte. Para perdoar, porque o perdão requer você vencer a você mesmo. Não é fácil. O perdão requer você passar por cima do teu sentimento. Não é fácil. Mas quando você perdoa, beneficiado é você mesmo. Muito mais do que a pessoa a quem você liberou perdão, quem ganha mais é você que libera o perdão. Primeiro, porque você faz a vontade de Deus. Você fica de bem com Deus. Porque Deus, Ele mora, Ele habita dentro de nós. Você é templo do Espírito Santo. E no templo do Espírito Santo, se você é templo do Espírito Santo, o teu coração é o altar de Deus. Mas como que Deus pode habitar num coração? Como que Deus pode fazer de um coração amargurado, um coração que guarda rancor, guarda ódio, guarda mágoa, como que Deus pode fazer um coração desse de altar? Um altar contaminado? Será que realmente Deus vai habitar nesse altar, nesta casa? Então é para que você reflita. Quando você libera perdão, você faz uma faxina, tira todo o sentimento de ódio, de rancor, de amargura do coração. O Espírito Santo faz a faxina, faz a limpeza, ele sara a ferida do coração. Esquecer é como aquela ferida, cria uma casca, mas não foi curado. Só o perdão pode trazer a cura para o coração ferido. E quando você libera perdão, além de você estar bem com Deus, você fica livre. Porque a mágoa, como diz a palavra, ela vai criando raiz de amargura, ela vai enraizando no coração, contaminando o coração. Então libera perdão. Não põe em risco o que Jesus fez por você. Jesus suportou muito mais do que você. Jesus sofreu muito mais do que eu e você juntos. E ainda assim, no auge do seu sofrimento, ele ainda orou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que lição! E eu e você precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Você tem o selo da salvação. Então, guarde, proteja a coroa da salvação que Deus pôs na tua cabeça. O diabo intenta roubá-la de você. Não cabe na cabeça dele, mas ele intenta roubar de mim e de você essa coroa. Guarda, porque ela é o nosso maior patrimônio. É o nosso maior tesouro, a coroa da nossa salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar? Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradeço a Deus por esse momento de meditação, de reflexão da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo, por tudo que ainda há de fazer. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja e nos prepara, Senhor, para encontrarmos contigo na glória celestial. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que nos assistem neste momento, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.